Neste vídeo, explico para que serve o diedro nos aviões. Sim, esse ângulo que as asas têm quando vistas de frente, embora você não acredite, é um dos motivos pelos quais os aviões são tão seguros. Neste vídeo, você vai entender por que aviões de asa alta têm diedro negativo e os de asa baixa positivo. Hoje vamos abordar as várias configurações de asas das aeronaves. Você vai entender a aerodinâmica que rege isso. Como sempre neste canal, vamos relacionar com aeronaves já existentes. Você vai entender por que, por exemplo, o F-4 Phantom tem um diedro tão estranho? Por que, por exemplo, aviões da Segunda Guerra, caças da Segunda Guerra Mundial como Spitfire e P-51 tinham diedro positivo? Por que aviões de carga como o C-17 ou Antonov têm diedro negativo? Quando acabar o vídeo, você vai entender tudo. Vamos lá. De modo geral, a configuração das asas em diedro positivo dá estabilidade a uma aeronave. Mas antes de continuar falando sobre isso, é preciso entender o que é estabilidade. Já fiz vários vídeos sobre isso neste canal e vou deixá-los no canto, como sempre. Se a aeronave é estável e sofre uma perturbação durante o voo, ela se ajusta sozinha, sem ação do piloto. Ela vai se corrigir e retomar a trajetória anterior, como sempre ensinei pelo exemplo. O que significa dizer que uma aeronave é estável? É que se temos uma aeronave que está se movendo e de repente ela gira. Se o centro de gravidade da aeronave estiver à frente das asas ao girar, assim o ângulo de ataque das asas aumenta, elevando a sustentação. Como as asas estão atrás do centro de gravidade, isso gera um momento que abaixa o nariz da aeronave, autocorrigindo a perturbação. Isso é, de modo geral, o que significa que um avião seja estável. Mas como uma aeronave tem 3 eixos, o pitch, o roll e o yaw, pode ser estável em um eixo, mas não no outro. Então, o diedro te permite ser estável lateralmente para o yaw e para o roll. Para esses dois, como já disse aqui, eles estão ligados. Então vamos entender quais efeitos o diedro tem na estabilidade lateral de uma aeronave. Eu vi várias explicações sobre isso na internet, algumas não estão corretas. Outras estão, mas geralmente as que estão corretas não são muito didáticas. Então deixa eu tentar te explicar tudo isso para que você entenda perfeitamente. Criei esse desenho quadrado e feio de aeronave com vértices, mas é perfeito para explicar o efeito do diedro. Uma explicação comum e incorreta é que, quando uma aeronave voa em linha reta e é subitamente perturbada para um lado, com diedro positivo, a asa mais baixa projeta-se mais no eixo horizontal que a outra, gerando maior sustentação. Isso, à primeira vista, pode parecer verdade? Quando vi essa explicação pela primeira vez, achei que fazia sentido, mas não era bem isso. Porque um avião, quando está se movendo contra o ar, não faz a menor diferença onde está o chão. Imagina que eu agora tiro o chão desse avião, para o avião tanto faz onde está o chão. As duas asas geram a mesma força de sustentação. Se as duas asas estão gerando a mesma força de sustentação, a projeção que elas têm sobre o eixo horizontal não faz a menor diferença. A única coisa que vai acontecer é que a asa que está mais embaixo vai contrabalançar o peso. Porém, a asa que está mais em cima vai gerar uma componente para um lado. Mas a força de sustentação que ambas geram é a mesma. Porém, se as duas forças de sustentação nas duas asas são iguais, o avião não tenderia a girar e se autocorrigir. Essa explicação está errada. Vamos ver a correta agora. Para isso, como eu te disse, vamos usar meu avião quadrado para garantir que você entenda o que vou explicar depois. Imagine que temos meu avião reto voando e, de repente, o ângulo de ataque aumenta, que o ângulo de ataque aumente. Isso quer dizer que, se olharmos do ponto de vista do vento que vai em direção ao avião, ele vai ver o avião mais de baixo. Certo? Isso é muito importante. Agora você vai ver por quê. Já que, se agora temos um avião que é perturbado lateralmente, digamos que está voando reto e, de repente, uma turbulência o coloca assim. Quando isso ocorre, a sustentação do avião contribui levemente para um lado. Ou seja, o avião continua se movendo muito rápido para frente. Surge uma pequena componente para um lado. Isso se chama deslizamento. Bom, então quando isso acontece, se olharmos do ponto de vista do ar, assim como acontecia antes,
É como se o avião continuasse se movendo em linha reta, mas agora o vento viesse um pouco de lado. Então, se você olhar do ponto de vista do ar, há uma asa que tem mais ângulo de ataque do que a outra. E essa diferença no ângulo de ataque é o que faz com que, literalmente, o avião gire e se corrija sozinho. Mas é importante que você entenda que não é só que aumenta o ângulo de ataque em uma asa, é que na outra asa o ângulo de ataque está diminuindo, ou seja, a sustentação está diminuindo um pouco. A diferença entre as duas asas é grande. Por outro lado, o diedro negativo, o diedro oposto, em inglês conhecido como anedral, tem um efeito contrário, ou seja, uma propriedade desestabilizadora. Analisando, vemos o motivo. O avião voa reto e é perturbado de repente. A sustentação agora vai para um lado, um pouquinho para um lado. Então o avião vai se mover para frente e para esse lado um pouco. É como se o ar agora visse o avião nessa direção. E aqui dá para ver que esta asa tem menos ângulo de ataque do que a outra. Por isso vai fazer com que o avião gire cada vez mais e mais até perder o controle e gire completamente e caia. Claro, esse é um caso extremo, mas o essencial é notar que, pela geometria, isso tende a acontecer. Agora vamos ao próximo assunto interessante. Todos os aviões de carga, como o Antonov 225, são exemplos claros disso. O B-52 também é brutal. Aviões que transportam muito peso e têm asas altas apresentam diedro negativo. Então, você está me dizendo, Sérgio Hidalgo, que, por exemplo, o Antonov 225 já é projetado para ser instável? O que você está me contando? Pois a verdade é que sim, mas tem um pequeno truque. Aviões de asa alta tendem a ser muito estáveis lateralmente só por terem esse tipo de asa. E os de asa baixa, ao contrário, aviões de asa baixa costumam ser instáveis só por terem asas embaixo. A explicação disso é incrível. Vamos lá. Quando um avião de asa baixa é perturbado, começa a se mover levemente para um lado. O ar incide com pequeno ângulo e, ao atingir a fuselagem, cria uma zona de pressão na área de impacto e uma parte de depressão na outra parte da fuselagem. Isso, no final, geraria um torque no avião que tenderia a girá-lo mais, e ao girar mais, o avião se moveria ainda mais para esse lado. Ao girar mais, o avião receberia mais vento e aumentaria a pressão, fazendo-o girar ainda mais. Como você pode ver, você entra em uma divergência de descontrole por causa de ter as asas na parte de baixo. Esse é um caso extremo e nem sempre ocorre. Já em aviões de asa alta é o oposto. Se o avião for perturbado em voo, ele girará para um lado. E ao girar para esse lado, o ar vem desse mesmo lado e incide contra a fuselagem, gerando uma zona de pressão. Essa zona de pressão. Isso gera um torque que equilibra o avião e o retorna à posição inicial. Ou seja, sim, como eu te disse, ter as asas altas tende a fazer com que o avião seja estável lateralmente. O que você quer dizer? Se um avião com asa alta é projetado para ser estável, por que adicionar diedro negativo para torná-lo instável? Por que e para que isso é feito? Provavelmente a asa alta nos aviões não é usada para aumentar a estabilidade. Mas, por exemplo, no A400M, muito provavelmente as asas foram colocadas em cima para deixar bastante espaço entre as hélices e o chão. O mesmo provavelmente ocorreria com o Antonov 225 ou o C-17. No fim, para aumentar a distância do chão, coloque as asas no alto. Talvez sua aeronave fique estável demais lateralmente. Então, quando o piloto quisesse virar para um lado, ou o avião não obedeceria. Você teria que colocar ailerons enormes? Para evitar esses problemas, você usa diedro negativo, então será um pouco diferente, mais instável. Isso no final te favorece, diferente dos aviões de asa baixa. Se você projeta um caça, como um Spitfire, um P-51 ou um F-4 Corsair, qualquer avião da Segunda Guerra, você provavelmente prefere as asas para baixo, pois há vários motivos para isso nesse tipo de avião. Provavelmente faremos um vídeo sobre isso depois. Mas enfim, o caso é que você projeta um avião com as asas baixas e muito provavelmente ele seria mais instável do que você gostaria. Você projeta as asas com diedro positivo, o que melhora a estabilidade. O Harrier, por exemplo, precisava das asas superiores para possibilitar a decolagem vertical. Já que os bocais que estão no meio do avião precisam jogar ar para baixo,
Obviamente, os bocais têm que estar abaixo das asas, pois senão, ao jogar ar para baixo, eles iriam bater nas asas, com a asa, né? No Harrier, ao escolher asa alta, é preciso mais instabilidade para maior manobrabilidade, então se usa diedro negativo. O que quero te mostrar com isso é que a decisão sobre qual configuração de asa adotar provavelmente vem do tipo de missão que a aeronave vai desempenhar. Como eu te dizia, o A400 precisa necessariamente ter as asas altas. O F4, por exemplo, tem uma espécie de diedro positivo super estranho. Provavelmente projetaram a aeronave assim e, ao final, notaram que era mais instável do que imaginavam. Como resolvemos? Não mudamos a aeronave, só damos um pouco de diedro. Pode-se dizer que é como um pequeno improviso, que faz com que sua aeronave, no final, fique muito melhor. Também é verdade que existem outras aeronaves em que sim, é muito importante ter esse extra de estabilidade e estabilidade. Como, por exemplo, uma aeronave na qual as pessoas vão voar pela primeira vez. As pessoas vão aprender a voar pela primeira vez. É muito importante que seja estável, ou um avião de passageiros que vai levar muita gente, então também, claro, é importante que seja muito estável e que não tenha problemas. Mas uma coisa muito importante é entender que o ângulo de diedro nas asas faz com que a força de sustentação gire um pouco, que já não esteja indo apenas para cima. Portanto, você vai precisar que essa força de sustentação gerada pela asa seja um pouco maior do que a que você precisaria se o avião tivesse asas retas, sem diedro, mas em geral dar um pouco de ângulo de diedro te dá muita estabilidade. E no final, vale a pena perder um pouco dessa força, dessa sustentação extra que você precisa gerar. Por fim, queria comentar sobre a estabilidade dos aviões. É obtida ao resolver essas equações. A mágica é que para todos os aviões essas equações são as mesmas, essas equações são usadas para todos os aviões que existem. O que acontece é que dentro dessas equações, os valores mudam dependendo da sua aeronave, dependendo de qual perfil aerodinâmico você utiliza. Eu sei lá qual é a superfície da área de referência, qual é o comprimento da aeronave. Todos esses valores entram nessas equações e te dizem se vai ser estável, se não vai ser estável, se vai ser muito instável, etc. Estou te mostrando isso para você ver que é algo realmente complicado. Eles não apenas criam o projeto e decidem colocar diedro. Não funciona assim, certo? Depois de resolver essas equações, então, se for necessário, um pouco mais de estabilidade, e você vê que pode ser possível com ângulo de diedro, ele é incorporado. Se vocês quiserem, também posso falar sobre essas equações, explicar um pouco mais a fundo, sabe? Deixem aí embaixo nos comentários. Espero que tenha gostado e entendido o tema do diedro. Antes de terminar, quero contar algo. Pensei em fazermos um desafio na Twitch, em que vocês me dizem aviões e eu ao vivo coloco uma foto e falo, olha, eu acho que esse avião tem diedro positivo por isso, isso e isso. Olha, eu acho que esse avião tem asa alta por isso, isso e isso, vocês já sabem. Se vocês gostaram dessa ideia e acham que pode ser interessante, deixem aí embaixo nos comentários. Me sigam na Twitch e também no Twitter, que é onde eu aviso quando vou fazer lives e tal, vocês já sabem. Podem também me seguir no Instagram ou no LinkedIn. Como sempre, foi um prazer ter você comigo esse tempo e a gente se vê na próxima. Vocês já sabem. Ciência pesada.